A música sempre me despertou um fascínio. O rock, o pop, era disco. Os ritmos sempre tomaram conta do meu coração. Mas aí, quando eu descobri a imagem da música, eu queria ser aquela garota do videoclipe. Eu queria tocar aquela guitarra e ir ao show daquela banda de rock. Eu queria dançar, eu queria pular. Eu queria saber como era o mundo do videoclipe. Eu queria saber de onde ele veio. Quando a gente fala de videoclipe, eu sempre penso numa analogia que eu achei muito boa uma vez que eu escutei, que é a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som. E significa que, embora para a gente poder assistir ao videoclipe a gente dependa de uma tela, né, de um celular ou o que for, ele tem mais impacto do que a música, né? Ele chega, ele comunica mais rápido, né? Mais forte. Uma vez eu vi uma definição de um ator que chama Michel Melamed sobre arte e produto. Ele fala que produto é o que é feito pensando no consumidor, pensando em quem vai receber, se a pessoa vai gostar, se ela vai se identificar. E a arte é o que é o extremo oposto, que seria fazer intrinsecamente o que é mais intrínseco, o que é mais essencial, o que é mais verdadeiro dentro de você, independente se as pessoas vão gostar, se as pessoas vão entender. E acho que existe assim espectro e a gente caminha entre ele, não existe uma coisa só e outra. A gente sempre está um pouco preocupado com o que as pessoas estão pensando, mas a gente também sempre está metendo louco porque as pessoas estão pensando. Atualmente eu tenho sentido essa pressão de mercado para ter muitos clipes, para estar sempre fazendo clipe. Tem que lançar alguma coisa, tem que lançar pelo menos a cada 3 meses, ou dependendo, né, do tamanho do artista, todo mês tem que ter um clipe novo. E eu acho que existia no começo do Instagram, no começo das redes sociais, existia a ideia da quantidade. Você precisa estar em quantidade, as pessoas precisam te ver em quantidade para elas lembrarem que você existe. E hoje eu já acredito na qualidade. Eu acho que eu preferiria fazer um clipe muito maravilhoso por ano, mas aí ser um clipe que vai impactar as pessoas, que vai ser usado como referência, que vai, sabe, do que ficar fazendo clipe a rodo. Quando a gente vai lançar uma música, a gente lança uma música nas plataformas e hoje em dia, de maneira geral, procura-se já fazer um material audiovisual junto com isso, porque você consegue expandir expandir o alcance para o público mesmo, né? Hoje em dia é tudo muito imagético, e às vezes você só liberar uma música na internet, você chega nas pessoas, mas com um clipe você tem um outro apelo, né? Você consegue pegar as pessoas em uma outra atenção. Então, ao meu ver, hoje, pelo menos nas práticas que eu tenho, nos grupos que eu trabalho, a gente sempre procura atrelar o lançamento da música a um videoclipe. O Samuca é Selva já tem alguns lançados, outros trabalhos que eu já tive, como o Babum também. Babum foi o primeiro que fez videoclipe, em 2012, se não me engano. A Amizade Prevalece, foi uma produção totalmente independente. E porque não é fácil também, essa é outra questão, né? Para o artista fazer um videoclipe é algo custoso, às vezes é mais caro do que fazer a própria música. Então, mas ainda assim, para você ver como é essencial, ainda assim a gente dá um jeito de fazer, né? Mesmo que de maneira independente, com às vezes baixo recurso, mas a gente procura fazer porque há sim importância nisso, né? Bom, eu sou um grande fã de videoclipe, tanto de assistir videoclipe quanto de fazer videoclipe. Tenho ótimas memórias, tenho de boas experiências em gravações de videoclipe. Eu tenho um fetichezinho assim com a coisa de atuar. Quando eu era moleque eu ficava pensando que queria ser ator e tal. E é como, pra mim, além de tudo, é como se fosse uma pequena amostra grátis, assim, sem precisar me comprometer tanto, né? Nem de entregar um grande desempenho, nem ter que fazer isso com frequência.
E apesar o quão pesado e duro é uma diária de gravação de audiovisual, com todas as pausas e tudo demora muito, acabou ficando um gosto bom, assim. Eu tenho boas recordações das gravações de videoclipe. E assistir eu adoro, eu sempre tô atrás de videoclipe novo, de artista que eu gosto, tenho meus diretores favoritos, tenho meus clipes da vida, tenho DVDs de compilações dos meus clipes favoritos. É uma linguagem que eu acho fantástica, acho uma peça importantíssima na divulgação de um disco, por exemplo, nem tanto pela coisa de porque a gente precisa de mais uma ferramenta para divulgar, mas para mim é como se fosse uma continuação, né? É você abrir um pouco aí da sua obra para um outro pessoal botar a mão, interpretar isso e fazer isso, dar vida a isso num outro formato. Eu acho isso muito interessante. Aí a coisa de você pegar o seu disco que já está pronto e procurar um diretor. Eu conheço aquele diretor que faz umas coisas bem bonitas e tal. E aí você ir falar com o cara e você trabalhar com ele, incluir uma pessoa a mais ali, além da banda, além de quem gravou o disco, incluir uma pessoa nessa família. Eu penso nos clipes dos trabalhos que eu faço parte do meu trabalho solo como parte integrante do que foi lançado ali, né, da obra do artista. E sim, além disso, é uma ferramenta muito importante. Ela dialoga muito bem, ela leva a sua música para outros canais, outras plataformas. Hoje em dia, já com o YouTube, todo mundo tem uma câmera no bolso, né? E consegue fazer, consegue passar seu recado em relação à música. Ficou tudo muito mais alcançável, né? Então você consegue fazer de casa a música e você consegue fazer de casa, né, de uma maneira muito simples, o seu videoclipe. Que é muito diferente de uma grande produção. Porém, se o seu clipe é criativo, ele passa, ele bomba, ele vai longe, sabe? Então eu vejo o clipe assim. E aí a gente volta à ideia do Glauber Rocha de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? E isso aumenta muito, são muitas ideias sendo filmadas a todo dia, a todo momento, é muito louco. Uma vez alguém disse que o artista é aquela pessoa que não desvia o olhar. E eu acho que não desviar o olhar para dentro de si mesmo como artista e como banda e como cantor e como cantora e como intérprete ou qualquer pessoa ligada à música é poder falar a mais pura verdade dentro de si mesmo que a verdade seja uma coisa completamente ilusória. O videoclipe é hoje a peça mais importante de divulgação para um artista. Se antes você esperava o disco, lá no passado você esperava o LP, depois você esperava o CD e tal, tínhamos também videoclipe, mas hoje é a peça mais importante de divulgação. Vai sair o clipe do artista, e aquele clipe também tem toda a estética, ele vai marcar a imagem do artista ali, tem tudo em cima, fica tudo no videoclipe. Porque eu vejo que um artista de música hoje em dia ele não consegue mais, aliás, consegue, mas ele não deveria mais lançar só um single, ele lança um single com um clipe, né? Às vezes faz um lyric video, quando não tem orçamento para fazer um baita clipe, né? Mas faz um lyric legal também. Então, hoje em dia, a música ela vem atrelada à imagem 100%, não tem mais como separar os dois, né? Música e imagem estão aí, os artistas de música estão entendendo isso já, estão se esforçando para conseguir fazer uma música, um trabalho audiovisual, né? Que é muito importante hoje em dia. E, claro, né, o YouTube é a vitrine dessas pessoas todas, né, desses músicos, desses artistas. Então, muito importante que o videoclipe seja feito e esteja rodando aí mais do que nunca, né? É muito interessante como a internet veio para democratizar, né, e dar ainda mais espaço para que realmente todo mundo pudesse mostrar seu trabalho, aprender mais também, porque é isso, né? Você vê o trabalho do outro, você vê os outros artistas, isso te inspira também, né? E é legal porque a música inspira não só mais música, mas ela também inspira todos os outros tipos de arte. Ela inspira crítica social, ela inspira revoltas,
ela inspira questionamentos profundos do nosso ser, ela inspira amor, amizade, ela é uma reflexão cultural, né? Ela é uma expressão cultural do ser humano. Então, estimular a música é muito mais do que só estimular uma produção musical, né? O videoclipe, o principal, a sua essência, é a música do artista. Depois o artista e depois as ideias que fazem isso acontecer. Porque o videoclipe é uma história, enfim, não só uma história, mas ele é uma estética que tem que funcionar com a música. Eu acho que é muito importante que se valorize muito a música e o que está sendo dito e o que a banda quer transmitir, junto com as ideias do diretor. A chance de fazer um videoclipe também é você colocar imagens no que você está querendo representar na música. Pode ser tanto uma coisa mais literal, que a música está fazendo, ou uma abstração mais poética, mais artística, né? Aí vai muito da linha do clipe, o que você quer passar, que emoção você quer trazer no telespectador, né, no ouvinte. Eu, particularmente, eu gosto muito de músicas que você não tem aquela interpretação tão literal, sabe? Tem músicas que não tem muito como fugir, né? Você tem uma letra lá, a letra é muito unidimensional, não tem como você criar uma outra interpretação. Então os clipes que eu acho que são os melhores que eu já fiz, foram clipes que exatamente a música te permite criar outras imagens, criar outras interpretações, que dá um outro significado para a música, além do significado que o próprio artista deu. E essas são as melhores combinações, eu acho, sabe? Então essa é a segunda etapa, você saber se você tem esse caminho para livre interpretação e você criar um novo imaginário para a música. Então, esse processo é o processo ali do briefing nosso, depois passa para a parte criativa e, por fim, você tem que entender o quanto é viável, né? Se financeiramente você tem como realizar todas aquelas ideias e tudo mais. Não adianta você pirar e ter altas ideias, mas você não tem verba ou até mesmo prazo também. O prazo é muito determinante. Então, eu diria que são esses 3 pilares, né? O briefing, o processo criativo e a parte da produção para ver se é tudo viável. Guilherme Bryan, pesquisador, jornalista e autor dos livros Quem Tem um Sonho Não Dança, Teletema e Autoria no Videoclipe Brasileiro, acredita que o videoclipe é um formato audiovisual que desde o seu surgimento conseguiu unir com perfeição aspectos que pareciam inconciliáveis, como a arte e a publicidade. E que o clipe é em seu cerne uma pessoa promocional, uma vez que divulga uma canção, um álbum e o artista. Mas que sempre teve um aspecto artístico muito relevante, pois mantém vínculos intensos com a videoarte e serve como um espaço de ousados exercícios audiovisuais para jovens realizadores e para os veteranos que desejam ter um momento de respiro em suas obras. Não me engano, o videoclipe ele apareceu com os Beatles, porque eles não podiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ali nos anos 60, então a gravadora, o pessoal que trabalhava com o marketing deles, gravava os Beatles e colocavam as músicas que eles estavam trabalhando na época e mandava esses vídeos, né? Não era nem VHS na época, nem existia VHS na época, não sei, não lembro direito que mídia que era, rolo, não sei, mas mandava esse material para diferentes partes do mundo, né? Para o pessoal conhecer, não só a música dos Beatles, mas ver os 4 ali, né? Isso é muito interessante. A maneira que surgiu o videoclipe foi pela necessidade mesmo. Marimon está certa. O videoclipe surgiu meio que pela necessidade mesmo. Um dos pontos de destaque para o experimentalismo dos Beatles no universo do videoclipe foi que a banda ultrapassou a fronteira da tática única pertencente a todas as bandas até aquele momento, que era somente aparecer tocando ao vivo, sem qualquer pretensão ou estratégia, com o único objetivo de obter visibilidade na mídia e fazer uma alternativa de criar uma identidade para sua música, seu som. Ainda que Strawberry Fields Forever seja um clipe que não contenha uma narrativa linear, a obra possui características de videoarte que a elencam a ser uma obra de multimídia e uma estratégia secundária da banda ao usar o vídeo como um produto.
O videoclipe Bohemian Rhapsody da banda Queen é sempre citado e lembrado pelo seu pioneirismo no que conhecemos como videoclipe musical e na relação de patrocínio e incentivo da gravadora para a promoção de um produto, visando não somente a divulgação da nova banda e de seu inédito trabalho, mas como uma relação de artista, empresa e lucratividade. O acontecimento se deu pois foi a primeira vez que um single foi lançado nas rádios praticamente ao mesmo tempo que seu equivalente em vídeo na televisão. O clipe, chamado de Promotional Video, abriu as portas do mundo fonográfico e da indústria audiovisual, expandindo assim as possibilidades de divulgação do trabalho de bandas. Com um apelo emocional, o clipe começava a tomar forma. Ao invés de seguir a fórmula antiga do ao vivo, as gravadoras e o mercado do entretenimento começaram a ver as produções com outros olhos, tendo em vista o sucesso comercial que a banda Queen fez com seu trabalho. I want my MTV! I want my MTV! I want my MTV! Yeah, too much is never enough. O cenário passava por intensas mudanças e se adaptar fazia parte do processo. Logo, os americanos viram a oportunidade de transformar os novos modelos de se fazer música. Eis que os jovens teriam a chance de serem representados na mídia. Lançada oficialmente em 1981 nos Estados Unidos, a Music Television MTV quebrou conceitos ao dar cara para a música e ditar moda. Antes, os jovens ouviam suas músicas favoritas apenas nos rádios e não tinham tribos tão definidas assim. Com a chegada da emissora nos Estados Unidos e posteriormente em outros continentes, o comportamento do jovem mudou. As rádios passaram a veicular o que estava nas paradas da MTV e não o contrário. A MTV tornou-se um canal que soube exatamente como atingir esse nicho de público jovem, influenciando e criando tendências, sendo uma emissora que falava a linguagem daquele público. Antes do surgimento da emissora, o jovem só tinha acesso ao formato padrão, engessado da televisão. A voz do jovem clamava para ser ouvida, para ser expressa. A MTV deu voz ao jovem daquela geração. O videoclipe alcança o status de produto cultural e cria uma linguagem própria, de edição, sequências e planos. A Music Television reinou absoluto como canal produtor de conteúdo voltada para o público jovem segmentado e que era ávido por música e conteúdo de comportamento. A exibição de videoclipes era sua identidade, seu DNA. Nos anos 80, com o advento da MTV, tudo isso explodiu. Então começaram a ser produzidos mais videoclipes exclusivamente para poder passar em canais como a MTV, né? Que embora seja muito... esqueci a palavra agora. É um nicho, né? Pelo menos na época era assim, um nicho. Eu falava sempre com aquele tipo específico de público. Bombava, né, cara? Assim, todo mundo assistia e passava na TV e tudo. E isso mexeu muito no comportamento na época do americano. Quando a MTV chegou no Brasil, aqui ela fez a mesma coisa, né? Então começaram-se a produzir material para passar exclusivamente na MTV. Por exemplo, Chico Science Nação Zumbi. Aquele clipe A Cidade, ele foi feito para a MTV. Eles fizeram o clipe e entregaram tipo, o bruto do clipe para a TV lá. Falaram, é de vocês. Né? Por isso que hoje está perdido lá na fitoteca deles lá também. Bom, a MTV ela teve um papel essencial na divulgação dos videoclipes, porque vocês têm que lembrar que ela surgiu aí numa época em que não tinha internet e a gente meio que dependia da televisão realmente para acessar os videoclipes, era a única opção, inclusive. E era engraçado porque Fantástico, por exemplo, ele tinha a exclusividade de lançamento de vários clipes importantes. Eu lembro muito de esperar ansiosamente a estreia de clipes do Michael Jackson no Fantástico. Michael Jackson dança, sussurra e canta no novo videoclipe que você vê agora com exclusividade aqui no Fantástico.
sinistro, como o título da música, Sangue na Pista de Dança. Eram grandes momentos, assim, que hoje não fazem mais o menor sentido, né? Agora, especificamente a MTV, né, se estabelecer como um canal exclusivo da música, onde você tinha espaço não só para clipes de grandes como Michael Jackson, mas também bandas pequenas, artistas amadores, pessoas que estavam começando carreira. Então isso é muito importante para a indústria musical, para a história da música, para você dar espaço para uma expressão cultural de um povo, né? Porque o artista, o músico, ele precisa de um espaço para mostrar o seu trabalho, e a MTV fornecia esse palco para que muitos novatos tivessem a oportunidade de se tornar grandes e conquistar a atenção de uma gravadora, ganhar um prêmio VMB, que por si só também era um atestado de qualidade e que abria muitas portas. Então era isso, era a MTV abrindo portas para muitos artistas. E foi um mercado que deu tão certo que alguns artistas investiram pesado em videoclipe. Eu acho que o primeiro deles foi o Michael Jackson. Michael Jackson, na época do Thriller, ele fez um filme, ele fez um curta, né, de 12 minutos com a música dele. Eu acho que a maioria das pessoas só conhece a versão do clipe que passa só a música mesmo, mas ele fez uma coisa de cinema. Tem muitos clipes que foram realmente muito marcantes. Eu acho que o Michael Jackson ele conseguiu ser um dos caras que mudou muito os formatos, porque ele começou a trazer aquela historinha antes do clipe, sabe? Então tinha todo um rolê e às vezes no meio do clipe tudo parava e continuava a historinha. Então a música tinha uma pausa e depois ela voltava. O Michael Jackson ele foi super precursor, assim, né, nesse formato mais criativo. Eu acho que nos anos 90, quando a MTV chegou por aqui, quem fez muito disso, assim, os primeiros a fazer muito disso, foi o Guns N' Roses, que também investia pesado, assim, né, em fazer videoclipe com cenários absurdos, navio, deserto, carro caindo, né, esse monte de coisa, assim. Tem videoclipes que marcam a carreira de um artista de maneira tão forte que acaba sendo o produto mais associado, né? A obra mais associada à carreira dele. Por exemplo, o Thriller. Eu lembro de alguns, por exemplo, Like a Prayer da Madonna é assim, histórico, né? Essencial dentro da obra da Madonna. E às vezes acontece isso, você cria um videoclipe tão forte, tão sensível, tão fundamental, que ele vira a peça-chave da carreira de um artista, não só para vender a música dele, como produtos relacionados também. Em 1989, a cantora Madonna se envolveu em uma polêmica com a marca de refrigerantes Pepsi. Foram oferecidos $5 milhões para que a sensação do pop estrelasse 3 comerciais para a marca, além de um contrato que garantia o patrocínio da turnê mundial do álbum Like a Prayer. A Pepsi fez vários comunicados para anunciar que a grande estrela Madonna seria protagonista da sua propaganda Make-A-Wish. O comercial foi exibido durante os intervalos comerciais da premiação Grammy, uma das maiores audiências dos Estados Unidos, junto com o campeonato Super Bowl. Porém, a Pepsi não imaginava que o videoclipe da música Like a Prayer, que não tinha relação direta com o comercial da marca, tivesse uma repercussão tão negativa após ser exibido na MTV um dia após o comercial. No clipe de Like a Prayer, a cantora Madonna aparece cantando dentro de uma igreja católica e depois sendo testemunha do assassinato de uma mulher. Madonna vê um homem negro sendo culpado injustamente pelo crime. Esse mesmo homem que alguns momentos depois surge na mesma igreja na qual Madonna canta e o beija, personificado como Jesus Cristo. Além das polêmicas cenas da cantora dançando em meio a cruzes pegando fogo. O Papa João Paulo II, na época, proibiu Madonna de entrar na Itália e censurou o álbum Like a Prayer no país.
Após esse episódio e muita pressão midiática, a Pepsi se sentiu pressionada, cancelou a veiculação do comercial Make-A-Wish e também encerrou o patrocínio da turnê da cantora. Este foi um caso clássico do poder de influência da MTV e da linha tênue que existe entre um artista, seu processo criativo, sua imagem e o contrato com uma marca. Não tem como, mas a televisão, ela depende da publicidade para sobreviver, porque produção audiovisual de um canal de televisão é uma coisa que envolve empregar muitas pessoas, então tem muito dinheiro envolvido. Então todo mês ali a conta é muito grande, então isso significa que precisa entrar muito dinheiro e a maneira de entrar dinheiro no canal de televisão é através da publicidade. E a publicidade, ela vai medir o Ibope para saber quanto ela vai pagar pela publicidade, né? Então, o anúncio, ele tá diretamente ligado à popularidade do canal, do programa. E a gente sabe que falar de música já é um nicho bem específico e difícil para se manter. A sorte da MTV foi ter sido uma franquia comprada pela Editora Abril num momento de ouro, assim, da Editora Abril, e ter sido um produto de um dos filhos, né, do senhor Abril Tivita, que com muito carinho, muito amor e uma relação muito forte, assim, com a música e com o que realmente merecia ser feito na MTV, mais do que o lucro que aquilo ia gerar. Durante todo aquele tempo que a MTV existiu, ela estava com uma bandeira muito nobre, sabe? Só que eventualmente a conta bateu e disputar o Ibope com a internet foi difícil, né? Comercialmente, afetou bastante. E aí eu sinto que essa transição pro YouTube só foi realmente um problema porque faltou ali o dinheiro, que é sempre o problema de quase tudo na nossa vida, não é mesmo? Quando falta dinheiro, falta produção, você não consegue sustentar uma equipe tão grande, uma estrutura tão grandiosa que nem era a MTV, então eventualmente a MTV fechou. Lá para 2013, né? Depois de 2013, a MTV seguiu como não sendo mais uma franquia brasileira, mas uma franquia da própria MTV americana, por isso que ela se tornou um canal completamente diferente, e tudo aquilo que eu fiz parte e a galera antes de mim fez parte não existia mais, não teve mais conexão com aquilo, criou-se um novo canal com a mesma franquia MTV, né? Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro. Maurício essa parte do princípio de que cada clipe tem uma cara e sabe que o papo com o artista é importante para saber o que se busca com o trabalho, que pode ser só a venda de uma música, a sua divulgação ou a expressão de uma manifestação artística, a defesa de um ideal. E que é interessante pontuar que, principalmente nos anos 90, a publicidade bebeu muito nos videoclipes como referência estética e de linguagem. Posteriormente, muitos diretores de videoclipes que já transitavam na publicidade acabaram realizando seus longa-metragens e se expressando no cinema. Ou seja, o videoclipe é um laboratório onde podemos nos expressar com liberdade tanto estética quanto narrativa e ainda trabalhar com música. Para Maurício, o clipe sempre será um meio com essa força, pois muitas pessoas adoram ouvir música vendo imagens, porque muitas vezes elas conseguem traduzir sensações que a música traz. Ele acredita que isso não acabará tão cedo. Videoclipe pra mim é algo que anda junto com a música, né? Eu, como uma pessoa que viveu ali no final dos anos 90, né, começo dos 2000, pegou aquela geração MTV, na época que a MTV só passava clipe mesmo, eu tenho muitas memórias boas, assim, com videoclipes, inclusive de músicas que às vezes, sei lá, eu ouvia, achava até legalzinha, mas
quando eu assistia o vídeo, eu passava a gostar mais daquela música, né? Então foi o que aconteceu, por exemplo, com Anna Song do Silverchair, que eu já achava assim uma música legal, mas achava meio down. Só que quando eu vi o videoclipe, me apaixonei mais ainda. Isso me levou a gostar mais de rock também, né? O videoclipe ainda é uma ferramenta de divulgação importantíssima nos dias de hoje. Mesmo com a extinção da MTV, o YouTube e outras plataformas continuam sendo universos em que essa ferramenta faz com que você se torne conhecido de um determinado tipo de público e você acabe criando exatamente uma identidade artística com esse público ou com outras pessoas que venham a tomar contato com a obra. Hoje em dia, não basta mais a pessoa ouvir a música, é preciso ouvir e assistir. Então, assim, continua uma ferramenta importantíssima e da qual nenhum artista ou candidato artista ou qualquer outra banda deve abrir mão. Existe uma série de artistas que eram completamente dependentes dos videoclipes e quando a MTV desapareceu da maneira como nós conhecíamos, esses artistas entraram numa espécie de ostracismo do qual eles não conseguiram sair. Evidentemente que existem casos, os casos mais emblemáticos disso são o Duran Duran, que durante o tempo em que eles lançaram videoclipes, eles conseguiam um público que gerava uma histeria próxima aos Beatles, e isso depois arrefeceu completamente. Existem outros grupos que usaram muito dessa linguagem do videoclipe, às vezes até superior ao próprio som que faziam. Então, vários desses artistas sentiram muito quando toda essa indústria do videoclipe foi desmontada, vamos dizer assim. E com isso as gravadoras no Brasil começaram também a fazer produções, né, dos artistas para divulgar os discos, os lançamentos da época. E esse movimento cresceu mais ainda nos anos 90 com a chegada da MTV. Também curti bastante a chegada de clipes do Faith No More, do Bon Jovi, com Keep the Faith. Também November Rain do Guns N' Roses, que foi um marco. My name is Bill. I play in the band Faith No More, and I want to talk a bit about the importance of a video clip. Video clips have become very important as music has changed from being records, cassettes, CDs, and have gone digital. And what's happened is you get a lot of like text, basically, that represents sound files. So if you go to a service like Spotify, maybe you get an album cover, but all you really get is the titles of the record. And what a video clip can do is give a visual presentation that goes with the music. I read a statistic that an overwhelming number of music listeners actually listen to their music on YouTube. And this makes a lot of sense. Vai sempre ser importante, né? A música cada vez mais é estímulo visual, né? Especialmente a geração TikTok está mostrando isso, que as pessoas reescrevem os videoclipes com as próprias pessoas, os consumidores, os usuários da música e da plataforma, reescrevendo o videoclipe, criando novas linguagens. Então tem videoclipe que é indireto, né? Não é o videoclipe oficial da música e de repente o que viraliza é a paródia ou o vídeo do TikTok, entendeu? Então tá acontecendo, é o remix no caso, né? Tá acontecendo muito isso e eu acho que isso não tem fronteira mais. Eu acho que daqui para frente só aumenta. Por que o TikTok é legal? Porque você fala com um público específico, mais jovem e também assim é a mídia do momento, né? Então assim os artistas vão procurar as plataformas o máximo possível, o máximo de plataformas possíveis que eles consigam para divulgar o seu trabalho, né? E tem também a imagem deles ligada a determinadas plataformas. Pode ir estudando, tá melhor nessa, tá melhor naquela, tal. Então quanto mais plataformas você tiver, melhor. Então, por exemplo, hoje eu sou locutora na 89 Rádio Rock e é muito legal que o rádio tá trazendo isso também agora pro vídeo. A interatividade, né, das redes sociais, junto ao rádio, junto à programação, é muito legal porque a 89
tá colocando videoclipes no site enquanto rola música na programação. Isso assim, começou assim mais ou menos no começo do ano. Aí com a pandemia, até eu acho que uma forma, né, de atrair mais os ouvintes, eles começaram a inserir em outros programas. Então assim, programação de dia de semana praticamente toda tá rolando música no Dial e videoclipe no site. O clipe hoje ele tem uma função muito importante dentro principalmente das minhas estratégias, porque é onde eu consigo captar a atenção das pessoas. Então quando um artista pensa em divulgar só uma música, o single, ele fica um pouco mais limitado na comunicação, em como ele vai colocar isso e trazer para as pessoas escutarem. Ainda mais porque eu trabalho com artistas independentes, então você tem que ter um convencimento muito maior para conseguir de fato chamar atenção e quebrar a barreira, né, do desconhecido. E tendo o clipe, a gente já consegue, com o produto audiovisual, chamar mais atenção. Então todas as campanhas que a gente faz, principalmente para captar público novo, com anúncios em Facebook, Instagram, YouTube, por aí vai, o audiovisual é fundamental. O resultado que a gente consegue, tanto qualitativo como até quantitativo em relação à grana, né, a custo por clique, por visualização, por engajamento, com o vídeo acaba sendo muito mais barato e muito mais qualificado do que só a imagem, né? A imagem ali com um áudio ou algo do tipo que a gente consiga chamar a atenção das pessoas. E para artistas novos, né, esses clipes que você encontra facilmente aí nas plataformas digitais, como o YouTube, acaba se tornando um cartão de visita. E quanto mais visualização, mais credibilidade. One thing about a video clip that's very important is that you can get video if you're promoting your music, for example, and you can get it not only on places like Spotify or Apple Music, but you can post these videos on places like YouTube. You can post them on Facebook, social networking. You can play these videos in Instagram. There's a lot of places, TikTok. There's a lot of places where you can get your music where you couldn't normally get it. It's not expensive to do, and it makes a huge difference to connect to new people. Back 5 years ago, this wouldn't have been such an option, but now it's really important, especially if you're doing something new and people don't know who you are and you're trying to build a name for yourself. Having a video clip makes a huge difference. I would say a lot of people actually go by visuals first and will click on a video more than they will listen to music that they don't know about and haven't heard before. Video clips are getting cheaper to make with iMovie and Apple, and there's a lot of other video applications. There's a lot of animation applications. There's a lot of things that you can do now on your laptop that will add to the music presentation. And that's pretty much what I think about it. Eu acho que ele é sim uma peça publicitária, ele é sim uma ferramenta de divulgação, mas não acho que se resuma a isso e nem foi criado com esse intento, assim. Foram experimentações ali, os Beatles começaram a fazer uns vídeos, mas sim, tem uma importância muito grande e muitas vezes é tratado como tal na indústria. Não, nós temos que ter 2 videoclipes, já é uma coisa que já está atrelada ao disco, pois é algo que vai ajudar a vender esse disco. Os artistas de músicas têm feito muitas parcerias com marcas, porque o artista traz essa imagem do cool, do descolado, do da hora, e que é muito valioso para a imagem das empresas. Oi, meu nome é Raul Machado. Para mim, o videoclipe é legal porque é um negócio que não tem muita regra. Eu posso experimentar muito mais. Eu tenho uma liberdade muito maior que eu teria com, sei lá, na publicidade, no cinema. E eu gosto muito de brincar com música. E a música sei lá, o beat, o ritmo me incentiva a experimentar muita coisa, né? Hoje em dia você tem muito plugin, as ferramentas estão melhores. Eu comecei a editar, era muito difícil fazer um efeito. Fazer efeito em filme, né? Eu filmava. Eu consigo simular muita coisa que eu não... Ia ser muito difícil eu reproduzir, se eu fosse fazer realmente assim, fisicamente.
E pra mim a diferença do que é arte e o que é produto é uma questão de gosto, né? Eu acho que, sei lá, música ruim é produto, clipe ruim é produto. Acho que tem clipe genial e tem um monte de clipe que não devia existir. Ele mexe no comportamento, né? Ele é um reflexo da nossa cultura, sobre moda, o videoclipe fala sobre comportamento, o videoclipe fala sobre, enfim, mil coisas, né? Às vezes é documental, às vezes é fantasioso. Videoclipe e música andam juntas, não só assim ajuda a promover a banda, o clipe, mas também dita tendências, né, comportamentais, de moda, de tudo. A gente tem o Nirvana aí com os Smells Like Teen Spirit que assim marcou a geração anos 90 e quantas pessoas, né, não acabaram reproduzindo aqueles looks, aquela atitude, tudo aquilo que a gente tem hoje, inclusive um pouquinho do que eu sou. Eu acho que se comunicar de forma audiovisual para um artista é muito interessante. Fora que eu acho que para o artista deve ser muito legal poder colocar o seu lado, tudo que ele tem na cabeça dele, de imagem, de arquétipos e de histórias e de referências do passado, de filmes do passado e de videoclipes e de fotos, fotografias, arte, pintura, tudo que ele pode passar além do seu som. Não tem como não ter um videoclipe bem feito, bem filmado. Isso não quer dizer que ele precisa ser caro, né? Hoje em dia a gente tem tecnologias muito mais acessíveis para conseguir fazer belos vídeos, né? Tem até um vídeo bem legal no YouTube que ofereceram $1.000, $10.000 ou $100.000 para 3 diferentes equipes fazerem um videoclipe. E depois, no resultado final, tinha gente que não sabia distinguir qual era o mais caro do mais barato. Bom, pensando no momento atual da música, com as gravadoras perdendo suas forças, vários artistas têm lançado clipes, singles, né? No caso, no YouTube, você encontra facilmente, nas plataformas digitais. Enfim, acredito que o mercado atual é de lançar menos álbuns e trabalhar em singles e seus videoclipes. É muito bom o clipe ter essa possibilidade de ser um produto, porque ele possibilita a sua existência e a remuneração das pessoas, mas geralmente existe uma podação ideológica ou uma censurinha de vamos até aqui, porque depois daqui a imagem da empresa fica comprometida. Childish Gambino, ele é um desses artistas recentes, assim, que mexeu muito também com todo mundo por trazer questões políticas, deixar todo mundo muito na reflexão de mensagens do que queria dizer, e falando muito sobre a questão da cultura negra e a violência, né, policial e a violência do ser humano, assuntos que são muito presenciais, e acho que a música como arte é diferente da música como entretenimento, é importante falar isso. Tem uma grande diferença entre a arte e a publicidade, é que a arte, porque ela também pode promover o artista, né? A arte também promove o artista de um jeito, eu acho que, na minha opinião, muito mais bonito. Mas quando a publicidade promove de uma forma que é somente para que aquele grande império que está no mainstream continue funcionando, aí eu acho que a gente perde um pouco dos valores, assim. Porque tem muita gente que faz música pelo entretenimento, e aí são músicas que, né, são gostosas, tem todo o seu valor também, mas não tem uma mensagem, né, não vem pra chocar, pra fazer as pessoas refletirem e questionar conceitos e padrões e coisas. Eu acho que sempre que você estiver colocando o que você acredita em imagem, e quando você estiver contando uma história que você acredita e fazendo cinema dentro da música, sempre vai ser arte. Se a música conecta muito, o audiovisual ajuda a conectar muito mais e a deixar na nossa mente também essa construção e a relação, né? A conexão com a música, o artista, enfim, com a carreira toda.